Olá, meu nome é Nathan e hoje eu vou explicar para vocês por que a pessoa com hipertensão deve fazer exercício. Bom, hoje em dia as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo inteiro. Isso inclui os infartos agudos do miocárdio e os acidentes vasculares encefálicos. E a hipertensão arterial sistêmica é um dos principais fatores de risco que leva a desenvolver essas doenças cardiovasculares. Então a hipertensão arterial ela é uma comorbidade muito importante de ser tratada e que acomete milhões de pessoas pelo mundo e é uma das principais causas de morte hoje. Então a gente vai ver hoje por que a pessoa com hipertensão ela deve fazer exercício físico e como que isso pode ajudar ela. Primeiro eu queria mostrar para vocês um aparelho de medir pressão arterial. Isso aqui é um Omron, é um dos mais usados. Tá ele aqui, ó. Esse aqui é um aparelho medidor de pressão arterial automático. Você conecta o manguito aqui, passa o manguito em volta do braço e você consegue fazer a medição da pressão arterial. Mas a gente também tem os manuais. Esse aqui seria um esfigmomanômetro manual. Esse aqui seria um esfigmomanômetro manual. Ele tem que ser usado junto com o estetoscópio para você conseguir fazer a medição manual da pressão arterial. Ok? Quando se faz essa medição da pressão arterial e junto com outros sinais e sintomas, é possível chegar no diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Ok? Então, o que seria um indivíduo hipertenso? Seria um indivíduo que apresenta uma pressão arterial a partir de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Isso aqui, pressão arterial sistólica, aqui, e aqui pressão arterial diastólica, ok? Isso aqui seria um indivíduo já com hipertensão grau 1, ok? Por que essa pessoa que deve fazer exercício, como que o exercício pode ajudar essa pessoa? Eu vou deixar alguns artigos de revisão aqui na descrição do vídeo, que mostra para vocês efeitos de redução da pressão arterial com exercício físico, tanto com exercício físico aeróbio quanto com exercício físico resistido. Hoje em dia ainda existe uma discussão em relação à intensidade, volume, como manipular as variáveis desse exercício para ajudar as pessoas com hipertensão, mas já é certeza que o exercício ele ajuda sim no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Então vamos lá, vamos falar sobre dois tipos diferentes de exercício. A gente tem o exercício aeróbio e a gente tem o exercício resistido. Como que se dá o comportamento da pressão arterial nesses dois tipos de exercício? Aeróbio, pressão arterial, de acordo com a intensidade do treino. Exercício resistido, vamos colocar aqui, pressão arterial, de acordo com a intensidade do treino, ok? Essa intensidade ela é mais fácil de você visualizar, de você ver como é que isso se dá em valores absolutos no exercício aeróbio. Que a gente tem, por exemplo, um exercício na esteira, é uma forma muito fácil de entender isso, em que a intensidade é dada pela velocidade que você está correndo na esteira. Também pode ter a inclinação, caso a esteira incline, mas para ficar mais fácil, vamos falar de velocidade, né? Então a intensidade aqui, você poderia entender como a velocidade na esteira, aqui no exercício aeróbio, e aqui a intensidade no exercício resistido já seria percentual de um RM, mas a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, ok? Eu vou fazer em vermelho o comportamento da pressão arterial sistólica e depois eu falo da diastólica, tá? A gente tem uma pressão arterial sistólica aqui, tá? Se a gente considerar aquele indivíduo hipertenso que eu falei, a gente teria uma pressão arterial sistólica aqui de 140 milímetros de mercúrio. Durante o exercício, com o aumento da intensidade, a gente tem um comportamento mais ou menos assim, em que a pressão arterial ela vai ser diretamente proporcional à intensidade do exercício, ok? Na musculação é um tipo de exercício resistido, mas você tem exercício com elástico, você tem calistenia, você tem várias formas de fazer exercício resistido. Vamos dizer que a pessoa chega lá com 140 milímetros de mercúrio e a intensidade vai ser diretamente proporcional à pressão arterial sistólica, ok? Agora eu vou fazer para vocês o comportamento da pressão arterial diastólica e aí que a gente vai ver a diferença, tá? A resposta normal de acontecer de pressão arterial diastólica no exercício aeróbio é a seguinte. Você tem uma pressão diastólica aqui e ela se mantém. Então, aqui ficou um pouquinho torto, mas vocês entenderam. Aqui você tem uma pressão arterial diastólica que se mantém, tá? Então, para ficar mais fácil aqui, vou colocar aqui em azul pressão arterial diastólica e em vermelho, pressão arterial sistólica. Ok? Para
para ficar mais fácil de entender. A resposta normal que a gente tem no exercício aeróbio é de aumento da pressão arterial sistólica e manutenção dos níveis de pressão arterial diastólica, ou um aumento muito baixinho, tá? Se essa pressão arterial diastólica ela aumentar no exercício aeróbio, a gente tem o que a gente chama de uma resposta hipertensiva ao exercício. E é uma resposta que não é normal de acontecer. O normal é isso acontecer, tá? O fisiológico, o esperado é isso aqui. Já no exercício resistido, a gente tem uma pressão arterial diastólica e ela não tende a ficar igual. Ela tende a aumentar menos do que a pressão sistólica, mas ela também aumenta. Então a gente vê um aumento da pressão arterial diastólica no exercício resistido. Agora, vamos entender o que isso influencia na eficiência e na segurança do exercício para um paciente com hipertensão. Então, resumindo aqui, a gente tem o seguinte comportamento. Aeróbio, aumenta a pressão arterial sistólica, mantém a diastólica. Exercício resistido, aumenta as duas. Só que os dois, eles vão gerar um efeito, isso aqui é comum aos dois, é um efeito hipotensor do exercício físico, que é uma diminuição da pressão arterial depois da sessão de treino. Pode durar até 24 horas e que pode levar a uma diminuição crônica também da pressão arterial, tá? O último vídeo que eu postei aqui no canal foi sobre esse efeito hipotensor do exercício. Então, se você tem alguma dúvida, já volta naquele vídeo para você entender perfeitamente como é que funciona isso aqui, para a gente poder dar sequência, beleza? Então, os dois vão gerar efeito hipotensor do exercício. Por que esse efeito hipotensor é importante? Porque aqui a gente tem o seguinte. O duplo produto cardíaco, ele é dado pela frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. E a pressão transmural cerebrovascular é dada pela pressão arterial sistólica vezes a pressão intracraniana. Eu sei que são muitos nomes aqui, muitas siglas, mas o que é importante entender? Esse duplo produto, chama duplo produto porque é o produto entre duas variáveis, que é a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Esse aqui é um indicador de esforço para o coração. Quando o paciente é hipertenso e principalmente sedentário, você vê uma frequência cardíaca alta e uma pressão arterial sistólica alta, o que vai gerar um duplo produto também alto, ok? Mas, se esse paciente começa a se exercitar, tanto do ponto de vista resistido quanto aeróbio, a tendência é que a nível crônico, a frequência cardíaca dele de repouso diminua, e para uma mesma intensidade submáxima de exercício também, e a pressão arterial sistólica também diminua. Então a gente consegue diminuir o duplo produto, que seria uma taxa de esforço mecânico para o coração, que pode acabar sobrecarregando o coração dessa pessoa durante o dia, quando ela mantém uma pressão arterial sistólica e uma frequência cardíaca alta durante o dia todo, ok? A pressão transmural cerebrovascular é a pressão que a gente tem nos vasos sanguíneos do cérebro, que fazem com que ele tenda a se romper, ou seja, causando um acidente vascular encefálico, tá? Ou seja, é interessante que essa pressão aqui não esteja tão alta, essa pressão nos vasos sanguíneos cerebrais, tá? Essa pressão aqui ela é dada pela pressão arterial sistólica vezes a pressão, menos a pressão intracraniana, ok? Menos a pressão intracraniana, ok? Então, se o exercício ele consegue diminuir a pressão arterial sistólica com efeito hipotensor, ele também consegue diminuir essa pressão transmural cerebrovascular, ok? Consegue diminuir aqui, então acaba diminuindo o risco de acontecerem dois eventos aqui. Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. O exercício com o efeito hipotensor tem o poder de diminuir o risco de acontecerem esses eventos, tá? Estou explicando de uma forma bem simplificada aqui, mas duplo produto não significa que a pessoa vai ter um infarto, pressão transmural cerebrovascular não significa que a pessoa vai ter um acidente vascular encefálico, um AVE, mas é só para ficar mais fácil de vocês entenderem o quanto que isso aqui impacta em fatores de risco. Agora vamos falar de mais uma resposta que é diferente entre o exercício resistido e o exercício aeróbico. O exercício resistido, a gente costuma fazer de forma natural o que a gente chama de manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva, ela acontece quando você prende a respiração, você fecha a glote e prende a respiração para conseguir
fazer uma força para carregar um peso grande, digamos assim. Então é uma resposta natural do organismo, isso já aconteceu com qualquer um de vocês. Quando você tenta levantar um peso muito pesado, ou quando você vai fazer muita força, você prende a respiração e tenta fazer aquele exercício, por quê? Você aumenta a sua pressão intra-abdominal, a sua pressão dentro do abdômen, o que gera uma maior estabilidade aqui na região do core, e também é um mecanismo protetor para evitar que aconteça uma ruptura de vaso sanguíneo no encéfalo, ok? Vou explicar para vocês por quê. A manobra de Valsalva, o que ela faz? Você aumenta a pressão intra-abdominal, de forma indireta, você vai aumentar a pressão no líquido céfalo raquidiano, o que vai aumentar a sua pressão intracraniana. Então vai aumentar a sua pressão intracraniana, ok? Se a pressão transvascular é igual à pressão arterial sistólica menos pressão intracraniana, como tem esse menos aqui, quanto maior a pressão intracraniana, menor essa pressão transmural cerebrovascular. Então você conseguiria diminuir isso aqui. Ah, mas o exercício resistido também aumenta a pressão arterial sistólica. Aumenta. Então a gente tem um aumento da pressão arterial sistólica no exercício resistido. Mas, como mecanismo protetor, a gente também tem um aumento da pressão intracraniana via manobra de Valsalva, que vai diminuir a pressão transmural cerebrovascular. Então é um mecanismo protetor que acontece no exercício resistido. Então nós vemos aqui que o exercício resistido ele já tem uma diferença do exercício aeróbio, no qual ele tem um mecanismo protetor, que é a manobra de Valsalva, que você utiliza de maneira a diminuir a pressão transmural cerebrovascular e diminuir a chance, o risco de acontecer um acidente vascular encefálico. Agora vamos ver qual que é a diferença entre esses dois exercícios no coração. Como que isso interfere lá no comportamento do coração na diminuição do risco de um infarto agudo do miocárdio. Vou fazer aqui para vocês um coração. Ficou muito bonito não, mas é isso aí. Dividi ele em 4 cavidades aqui. Então vamos dizer que aqui seria o ventrículo esquerdo do coração. E daqui a gente vai ver sair a artéria aorta. Artéria aorta. Então a gente tem que o coração, aqui do ventrículo esquerdo vai sair a artéria aorta. E o músculo do coração a gente chama de miocárdio, que seria a camada muscular do coração. Esse músculo aqui é o miocárdio, mio de músculo e cardio de coração. Então, o miocárdio seria o músculo do coração, ok? Então, esse é o músculo do coração que vai fazer com que ele consiga bater, tá? É o músculo estriado cardíaco, beleza? O que acontece é o seguinte, os órgãos do corpo, eles são irrigados, ou seja, eles recebem sangue, o ponta do seu pé recebe sangue, o seu cérebro recebe sangue, o seu braço recebe sangue, o músculo, o intestino, o sangue ele é enviado para todos os lugares. Depois que você faz uma sístole, você contrai o coração e você ejeta pela artéria aorta esse sangue oxigenado que vai levar o sangue oxigenado para todos os tecidos do corpo, ok? Então, após a sístole, os tecidos do corpo eles vão ser irrigados com esse sangue oxigenado, beleza? Porém, quando você tem a diástole, então sístole quando o coração se contrai e diástole quando ele vai se relaxar para se encher de sangue de novo, é quando o coração recebe sangue. Então o miocárdio, diferente de outros tecidos do corpo, ele é irrigado na diástole e não na sístole. Vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona isso. Pense que isso aqui é uma camada do coração, isso aqui é a artéria aorta. E aqui a gente tem uma válvula, que é a válvula aórtica, okay? Que impede que ocorra um refluxo de sangue nessa região. Tá? O sangue ejetado daqui do ventrículo esquerdo, ele vai para a artéria aorta, de forma que essa válvula se abre. Então, essa válvula vai ficar mais ou menos assim. A válvula está aberta, então aqui você consegue passar o sangue. Você ejeta o sangue por aqui
gerando uma pressão arterial sistólica lá na artéria aórtica, beleza? Quando a válvula aórtica se fecha, ela vai ficar mais ou menos assim. Ela se fecha aqui. E aí o que acontece é o seguinte, aqui do lado você tem as artérias coronárias. Bem aqui você tem as artérias coronárias, que são as artérias justamente que vão levar sangue para o coração. Então, pensa o seguinte, depois que esse sangue passou aqui, quando a válvula aórtica se fecha, ela permite que o sangue volte, e venha para as artérias coronárias, em vez de voltar para o ventrículo. Então, ela permite que o sangue venha para as artérias coronárias e aqui, esse sangue que vem das artérias coronárias, ele vai irrigar o miocárdio, certo? Ou seja, no momento aqui da diástole, a gente tem aqui a diástole, quando esse sangue que ainda resta na artéria aorta, ele bate aqui na válvula aórtica e vem para as artérias coronárias, é o momento em que o miocárdio, que é o músculo do coração, ele é irrigado, certo? Beleza? E o que pode gerar um infarto agudo do miocárdio? O infarto agudo do miocárdio pode acontecer quando você exige do seu coração, quando você faz com que o seu coração passe por um esforço e você não consegue levar sangue para ele. Então, se faltar esse sangue aqui, falta sangue aqui no coração e as células do seu coração, elas morrem. Você tem um processo de isquemia que faz com que morram algumas células do coração e aí você tem um infarto agudo do miocárdio, ok? Se eu falei para vocês que o coração ele é irrigado na diástole, vou explicar para vocês algo aqui que é um assunto polêmico na educação física. Alguns autores defendem isso que eu vou explicar para vocês aqui, outros não. Eu não estou aqui para falar qual que é a verdade, estou só explicando para vocês um mecanismo, uma hipótese pela qual o exercício resistido pode ser considerado mais seguro ainda que o aeróbio para essa população. Como o coração é irrigado na diástole, se você aumenta mais a pressão arterial diastólica no exercício, você pode irrigar mais o coração no exercício resistido do que no aeróbio, que mantém a pressão arterial diastólica mantida ali em valores não muito alterados, tá? Então, o exercício resistido, por aumentar a pressão arterial na diástole, ele pode fazer com que o coração seja mais irrigado de sangue, aqui, evitando que falte sangue para o coração, justamente o que levaria a um processo de infarto agudo do miocárdio. Isso que eu estou falando para vocês, como eu disse, é uma hipótese. Alguns autores da educação física vão defender isso aqui, outros não, tá? Mas o importante é que o exercício aeróbio resistido, eles vão gerar essa série de repercussões que vão auxiliar no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, o exercício para hipertensos aqui, ele é um potente agente não farmacológico para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, ok? Então, o exercício ele é importantíssimo para essa população, tendo em vista todas essas repercussões fisiológicas que ele gera, ok? Pessoal, é isso. Se vocês tiverem mais alguma ideia para o próximo vídeo, deixa aí nos comentários, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, ok? Comentem aí o que vocês acharam da aula, beleza? Valeu!